Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, esta que você acabou de cantar. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim, noite e dia. É isso que a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro tem feito há 137 anos. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei, na certeza de que continuaremos juntos, adorando ao Senhor com nossas vozes. Nós proclamamos esta mensagem que é do hino, como disse, que você acabou de cantar. Feliz 137 anos, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Em Cristo somos um. É este tema, é esta intenção nossa durante todo este mês. Proclamarmos, testemunharmos que em Cristo somos um. Todas as nossas atividades, todas as nossas programações, todos os nossos cultos até agora e daqui por diante tem este tema: em Cristo somos um. Já anotou na sua agenda? Dia 24 de agosto. Não esta terça-feira, mas na próxima semana, na próxima terça-feira, estaremos juntos num grande culto de celebração a Deus por mais um ano, por mais um aniversário desta igreja. Sendo assim, no próximo final de semana, dia 22, domingo pela manhã, domingo à noite, estaremos juntos. Passando segunda-feira, terça-feira, dia 24, às 19h30, estaremos juntos novamente. E no dia seguinte, dia 25, quarta-feira, estaremos juntos novamente no culto de oração. Como é bom nos reunirmos para compartilharmos daquilo que Deus tem feito na nossa igreja, nas nossas vidas. Somos diferentes. Temos várias intenções individualmente, mas por causa de Cristo, nós encontramos a unidade no ministério da igreja, nas tarefas e no exercício do serviço cristão. Queremos que você se integre conosco e participe conosco de todas estas programações. Nossa divisa encontramos nas palavras do apóstolo Paulo aos seus irmãos em Cristo de Roma, que estavam em Roma. E assim nos diz Paulo em Romanos 12, 5. Somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Convidamos, portanto, você a se unir à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e cultuar a Deus em todas as atividades durante todo este mês. Você é muito bem-vindo. Tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada e que esta mensagem seja proclamada nos limites do ministério desta igreja, mas seja proclamada também fora desses limites, pelos membros desta igreja e por você, nosso convidado e nosso visitante. Este é o nosso momento de confissão, quando nos aproximamos do Pai para clamar e pedir a Ele perdão. Gostaria de compartilhar com você, meu querido irmão, meu amigo, uma porção da Palavra de Deus que vem lá do livro de 2 Crônicas 6, versículo 30, quando Salomão faz aquela oração com o término da construção do templo, e ele assim se expressa: ouve dos céus onde habitas e perdoa, trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Que possamos ter esta certeza de que o Senhor conhece cada coração e que, acima de tudo, o Senhor pode nos ouvir e pode nos perdoar. Vamos orar? Senhor, graças te damos por este momento, graças te damos, ó Pai, porque podemos nos aproximar de Ti em confissão, assim como no passado, Senhor, hoje no presente. Tu és um Deus perdoador e Tu conheces, ó Pai, a cada coração. Tu conheces, ó Pai, o Teu corpo, o corpo de Cristo. Tu és o cabeça, mas, ó Pai, Tu conheces a cada um com as suas falhas e com as suas imperfeições. Sabemos que em Cristo somos um, mas, Senhor, como necessitamos
precisamos e carecemos da Tua graça. Nestes 137 anos de existência da Tua primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, ó Senhor, quantas orações foram levantadas ao Teu trono de graça, clamando por perdão. Ó Senhor, e Tu ouviste, e Tu perdoaste. E assim como no passado, hoje também, Senhor, nós estamos orando e clamando e pedindo perdão pelas falhas que temos cometido. Ó Senhor, prepara-nos para ouvir a Tua palavra pela instrumentalidade do Teu servo pastor, e que o Espírito Santo tenha livre curso para que a gente possa, ó Pai, estar sensível para ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja. Eu sou Deise Costa. Sou grata à primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, porque foi lá, desde a minha infância, que aprendi sobre o amor de Deus e a sua palavra, principalmente através da escola dominical. Lá também tenho feito vários amigos desde a infância, e a estes vieram se somando outros. Enquanto não voltamos às atividades presenciais, vamos participando das atividades online que a igreja nos oferece. Até breve. A própria vida, galho ligado à barreira, vida em comum verdadeira, sempre grande poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu, sempre grande poder, curas, milagres de Deus, sempre Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus,
Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós. Escutai as minhas palavras. Aula inaugural da igreja. Fala, Senhor, ao teu povo nesta manhã, enchendo os nossos corações da alegria, da presença, do poder do teu Espírito, em nome de Cristo. Amém. A independência do Brasil, você lembra que dia foi? 7 de setembro de que ano? 1822, acertou, do Brasil. A dos Estados Unidos foi no dia 4 de julho de 1776. Em 4 de julho de 1776, o rei da Inglaterra, chamava-se Jorge III, registrou no seu diário a seguinte frase: nada de importante aconteceu hoje. Nada de importante, ou seja, perdeu os Estados Unidos, todas as colônias se independeram, e ele registra: nada de importante aconteceu hoje. Mal sabia ele que a revolução tinha começado na América e que resultou na independência dos Estados Unidos. No dia de Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2, no ano 33 depois de Cristo, provavelmente, imagino que o diabo também escreveu em seu diário o seguinte: nada de importante aconteceu hoje. Mas ele mal sabia que a revolução dos séculos havia simplesmente começado. Por quê? Porque no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu, cumprindo antigas promessas e recentes também, porque Jesus prometeu enviar o seu Espírito. Cumprindo essas promessas, o Espírito desceu para inaugurar a Igreja de Cristo. E ele, o Espírito, deu uma aula, vamos chamar assim de aula inaugural, no dia do nascimento da igreja. E essa aula se divide em 5 tópicos, e esses tópicos são todos cristocêntricos, como vamos ver, e eles estão presentes na mensagem de Pedro, porque aqui o nosso texto diz que Pedro, pondo-se em pé com os 11, tomou a palavra, pegou o microfone, diríamos hoje, e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Escutemos então as palavras desta aula inaugural, e o primeiro capítulo que ele vai destacar é a humilhação de Cristo. Versículos 22 e 23, ele diz: homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus, o Nazareno, versículo 22, Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis, ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. Então nós temos nesse bloco a humilhação de Cristo, o que significa dizer, entretanto, que a cruz não foi um acidente, ela fazia parte dos planos eternos de Deus. Como diz o versículo aqui, 23, ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. A cruz não foi uma espécie de medida de emergência forjada por Deus. Pelo contrário, ela é parte da vida de Deus. A cruz foi uma janela no tempo para nos permitir ver o amor sofredor que permanece eternamente no coração de Deus. Esta humilhação de Cristo nos livra de sermos humilhados no inferno.
Pedro não escondeu que Jesus foi humilhado. E por quem? Olha a coragem de Pedro. Vós o matastes. Quer dizer, vocês mataram Jesus. Já pensou? Um pregador se dirigindo ao seu auditório dizendo: vocês não prestam. Vocês mataram Jesus, crucificando pelas mãos de ímpios. Então nós temos aqui uma ênfase na humilhação de Cristo, porque a cruz significava, primeiramente, humilhação. Em segundo lugar, segunda parte da aula, nós temos a ressurreição de Cristo, versos 24 até o verso 32. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte. Olha que imagem forte. Quebrando as algemas da morte. Sabe que algema não é coisa fácil de quebrar não, né? Por isso que os prisioneiros são colocados em algemas. Duvido que eles saiam dali. Não dá para quebrar não. Mas Deus quebrou as algemas da morte, pois não era possível que ele fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso: eu sempre vi o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso meu coração, Davi ainda, né? Meu coração se alegrou e a minha língua exultou, e além disso o meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, aí Pedro para de citar o Salmo e diz: irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Se você visitar Jerusalém, vai ver que o túmulo de Davi está perto do cenáculo. Então, provavelmente, Pedro, ao pregar isso, apontou para o túmulo. O seu túmulo está ali, entre nós até hoje. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo. Davi falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo, cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou. E todos somos testemunhas disso. Meus amigos, Atos é chamado por alguns de o Evangelho da Ressurreição. O Evangelho da Ressurreição. Por quê? Porque para a igreja nascente, a ressurreição era o tópico top do seu púlpito. O tópico top do seu púlpito. Os discípulos falavam da ressurreição o tempo todo, porque a ressurreição, foi a força motriz, foi a energia que renovou as vidas dos discípulos. Quem não se lembra dos discípulos logo depois da sexta-feira da paixão? Lembra deles, como é que eles se estavam comportando? Desanimados, macambúzios, tristes, abatidos, querendo voltar às atividades normais, provavelmente, mas a ressurreição os recolheu e os retirou dos valados da covardia e os elevou aos píncaros da audácia e do heroísmo. Verso 24, e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte. Eu digo a você que é uma pena que a igreja do Senhor Jesus só se lembre da ressurreição dele na Páscoa, só na Páscoa. A igreja de Jerusalém celebrava isso todo o tempo, ou seja, todo dia era dia de Páscoa. Por quê? Porque essa honra nenhuma outra religião tem. Só Jesus saiu da sepultura, concretizando a sua obra eterna para sempre. Como bem lembrou Chuck Smith, onde quer que a igreja negue esta mensagem, ela deixa de ser uma igreja. E há muita gente que nega a ressurreição de Jesus, alguém até com o título de cristão. Smith diz que onde quer que a igreja negue esta mensagem, ela deixou de ser uma igreja. Então nós temos a humilhação de Cristo, a ressurreição de Cristo, a glorificação de Cristo, e vem em terceiro lugar, porque ele foi glorificado. Versículo
33 a 36 diz: portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Exaltado à direita de Deus, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A esse mesmo Jesus que vocês humilharam lá no topo do Calvário, Deus o fez Senhor com S maiúsculo e Cristo, o Messias, o Rei universal esperado por todos os judeus. Então Pedro está abordando aqui um tema preciosíssimo na teologia, que é o da exaltação de Cristo. O tema da exaltação de Cristo. De acordo com a fé evangélica histórica, escreve o pastor Albert Mohler, de acordo com a fé evangélica histórica, a exaltação de Cristo inclui a sua ressurreição, a sua ascensão, sua reunião com o Pai e o seu glorioso retorno. Pedro, então, aqui nesta aula inaugural, ele apresenta um Cristo, como ele diz, exaltado à direita de Deus, sentado à direita de Deus, como Estevão viu também. Sentar-se à direita de alguém significava ser honrado por essa pessoa. Por isso, o evangelista Marcos anotou o seguinte: depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. O apóstolo Paulo cantou isso com força, com clareza. Primeiramente, junto aos Romanos, ele disse: porque foi com este propósito que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, S maiúsculo, Senhor tanto de mortos como de vivos. Romanos 14, versículo 9. Junto aos Efésios também ele cantou essa exaltação. Ele diz, Efésios 1, 20, o poder de Deus que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Mesma coisa. E notadamente junto aos Filipenses, Paulo vai cantar. Então, eu acho que quando canta aos Filipenses, Paulo canta com a voz a plenos pulmões. Ele enche para gritar muito. Ele diz: por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Aí você pode completar, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, essa aula é cristocêntrica porque ela fala da humilhação de Cristo, da ressurreição de Cristo, da glorificação de Cristo. Em quarto lugar, ela fala de conversão a Cristo. Conversão a Cristo, versículo 37. Ao ouvirem isso, o auditório, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, já estão chamando os apóstolos até de irmãos, né? Prova que converteram mesmo. Irmãos, que faremos? O que temos que fazer? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa do Espírito Santo é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa.
Interessante aqui o versículo 37, porque ele diz assim, aqui a nossa tradução, ao meio do século 21, diz: ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso. Ficaram com o coração pesaroso. Nas versões tradicionais, revista e corrigida, revista e atualizada no Brasil, eles colocaram: compungiram-se em seus corações, ou com os corações compungidos. Ficaram, King James em português diz, ficaram agoniados em seu coração. A Nova Versão Internacional diz que seus corações ficaram aflitos. O que aconteceu então? A palavra grega aqui diz que ficaram feridos, picados, como alguém que leva uma forte ferroada. Há um comentarista, um comentarista falecido em 1870, chamado Albert Barnes, e ele diz assim, olha, a palavra traduzida por picados aqui não é usada em outras partes do Novo Testamento. É uma palavra que denota propriamente o seguinte: perfurar ou penetrar com uma agulha, uma lanceta ou um instrumento pontiagudo, e em seguida perfurar com tristeza ou dor aguda de qualquer tipo. E aí Barnes diz que corresponde precisamente à nossa palavra compunção. Por isso que o verbo traduzido lá na revista e corrigida e revista atualizada é: compungiram-se em seus corações. Quer dizer, os corações deles foram atravessados por essa lanceta, por essa espada, por essa faca, não é? Foi cortada. Isso implica também a ideia de luto súbito e agudo. Nesse caso, significa que eles foram repentina e profundamente afetados pela angústia e alarme pelo que Pedro havia dito. Ou seja, Pedro usou a espada do Espírito, e essa espada, que é mais cortante do que uma espada de 2 cortes, 2 gumes, essa espada atravessou-lhes o coração e eles ficaram desesperados, perguntando, olha a pergunta deles: que faremos? O que a gente precisa fazer, rapaz? Para de pregar e explica para a gente o que a gente tem que fazer para a gente ser salvo. A gente não quer incorrer nessas penalidades eternas. O Espírito Santo usou a palavra de Pedro para provocar essa reação da parte do auditório. Ou seja, o resultado foi o quê? Conversão. Conversão a Cristo. Então, essa aula inaugural, no dia da descida do Espírito Santo, ela se compôs desses elementos: a humilhação de Cristo, a ressurreição de Cristo, a glorificação de Cristo, e o resultado agora é conversão a Cristo, que vai redundar num último tópico dessa aula, também cristocêntrico: integração na igreja de Cristo. Versículo 41 diz: desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. Olha aí, foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Eu pergunto a você, com a pregação simples, mais ungida do apóstolo Pedro, houve quantas manifestações aqui? Quantos batismos? Quase 3.000. Quase 3.000 pessoas, 2.999, digamos, pessoas experimentaram a bênção da conversão. E sabe, isso também foi manifestação do Espírito Santo de Deus, porque não importa, como disse alguém, não importa a eloquência do pregador, nem o fundamento bíblico dos seus sermões, quem renova as almas, quem converte os pecadores, quem integra os pecadores na igreja é o Espírito Santo de Deus. Eu chamo aqui a sua atenção, meu irmão, para o fato de que na igreja de Jerusalém houve integração. Foram batizados, diz o verso 41. Ao serem batizados, eles se tornaram participantes. Quando há conversão,
genuína, quando há conversão genuína, o que acontece é que há compromisso também. E traduzido no batismo. Batismo traduz esse compromisso do convertido com a causa de Cristo, com a pessoa de Cristo. Não se trata então só de uma emoção passageira, algo que dá e passa, que chega ontem e vai embora amanhã. Não é disso que está se falando aqui. Conversão é vida comprometida com Deus, é viver com Deus, é caminhar com Cristo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e até o final da vida. Conversão é vida comprometida com Deus. Pressupõe mudança de vida, mudança de hábito e compromisso com o Senhor. Com a vinda do Espírito Santo para criar a igreja, os discípulos então, diz a Bíblia, ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Então assim se cumpria aquela promessa de Atos 1:8, lembra? Mas recebereis, quando? Nesse momento aqui, estão recebendo. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E em consequência, o que vai acontecer? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E assim esse evangelho vai atravessar os oceanos, e vai chegar inclusive no Rio de Janeiro, em 1884. Mas sem o poder do Espírito Santo, meus amigos, a igreja não teria ido tão longe. Não teria ido tão longe. Quero terminar lembrando uma história que aconteceu na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Houve certa vez lá um desfile, um grande desfile com centenas de balões e carros alegóricos. Eu não consegui descobrir a propósito de quê, se era dia da cidade, se era dia da independência, o autor não diz o que era. Mas no meio do desfile, um dos carros alegóricos parou e com isso ele bloqueou o avanço de todos os outros. Sabe qual carro ficou sem gasolina? Era um carro pertencente à Esso, Standard Oil Company, que é a dona da Exxon, que no Brasil recebeu o nome de Esso. O carro que representava uma companhia de petróleo, é o carro que empaca por falta de petróleo. Você consegue entender um troço desse? Que constrangimento, que vergonha, que contradição. Como é que a maior empresa de petróleo do mundo, na época chamava-se assim, poderia o carro dessa empresa ficar sem gasolina? A mesma pergunta podemos fazer à igreja: como poderia a igreja de Jesus, dotada do poder do alto, se ver sem poder suficiente para fazer o trabalho que Deus a chamou para fazer? O Dr. Karl Bates declarou: se Deus retirasse o Espírito Santo de nosso meio hoje, cerca de 95% do que estamos fazendo em nossas igrejas continuaria sendo feito e ninguém saberia a diferença. Que tristeza, irmãos! Se Deus retira o Espírito, as igrejas continuam fazendo a mesma coisa e ninguém nota nada. Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui, e compete a cada um de nós investigar que coisa errada é essa. O Dr. Watson acrescentou: o Espírito de Deus foi a chave para tudo na igreja do Novo Testamento. Se Deus tivesse retirado o Espírito Santo de seu meio naqueles dias, cerca de 95% do que eles estavam fazendo teria cessado imediatamente. Sem o Espírito, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro não conseguiria chegar a 137 anos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça avançar ainda mais no seu reino. Oremos. Ó Deus,
Obrigado porque nos deste do Teu Espírito e o Teu Espírito nos capacita de poder para anunciar a Tua preciosa mensagem. O Teu Espírito nos enche de amor para podermos comungar e ter comunhão com os nossos irmãos da igreja. O Teu Espírito nos capacita, ó Deus, a esperar o retorno glorioso do Senhor Jesus, enchendo-nos, portanto, de fé. Fé, amor e esperança. Nós precisamos, ó Deus, dessas qualidades do Espírito Santo, essas qualidades com que o Espírito reveste a igreja. Ajuda-nos a ser uma igreja cheia do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Olá! Nesse dia tão especial, eu estou aqui em nome do Ministério Infantil da nossa igreja, Geração Pequenos Gigantes, para agradecer primeiramente a Deus que nesse ano de tantas dificuldades, nesse ano de deserto, não nos deixou faltar toda sorte de provisões. Tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor nos deu. E principalmente, o Senhor nos deu pessoas. Porque é disso que se faz uma igreja, né? De gente. Se não tiver gente, nós não conseguimos sinalizar o reino, nós não conseguimos executar a nossa missão. Então, eu estou aqui para agradecer por essa gente, por essas pessoas, esses servos do Senhor, que em nenhum momento pararam de servir
servir as crianças da nossa igreja, servir as famílias das nossas crianças, servir de todas as formas. Nós temos aqueles servos que mostram o seu rosto, literalmente. Nós temos uma centena ou um pouco mais que isso de vídeos gravados, de mensagens gravadas, de cultos gravados, disponíveis em nossas redes sociais que você pode acessar. Mas nós também temos aqueles que não mostram o seu rosto para vocês, mas estão conosco diariamente, servindo de todas as formas, dando apoio em atividades que se tornaram necessárias nesse tempo. E nós temos também aqueles que talvez nós nem saibamos o nome em todos os casos, que são aqueles que servem orando, que nos sustentam todos os dias com seus joelhos no chão, clamando a Deus pela nossa vida, pela vida das nossas crianças, por esse trabalho, por esse ministério. Obrigada. Obrigada porque você não parou de orar. Continue fazendo isso. Nós somos imensamente gratos a Deus pela vida daqueles que servem no Ministério Infantil. Obrigada. Obrigada porque vocês se permitiram por mais um ano serem usados pelo Senhor e se mantiveram conosco em Jesus. Muito obrigado a você que acompanhou este culto nesta manhã gloriosa que o Senhor nos fez e nos deu. E eu quero convidar você para hoje à noite, 19 horas, hoje à noite, e também na próxima quarta-feira, às 19h30, você cultuar a Deus conosco, porque vale a pena. Nós sempre crescemos quando nós cultuamos ao Senhor. Também quero convidar você para um culto especial, culto de aniversário, está chegando, dia 24 de agosto. 24 de agosto é uma terça-feira, às 19h30, aqui no YouTube mesmo, no Facebook, você pode adorar a Deus conosco. Ó Deus, dá a cada um de nós um domingo abençoado, na Tua presença, vivendo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Por que, Senhor, se no meu coração o egoísmo plantei, dando ao ego a razão? Fala, Senhor, se valeu se entregar e meu ser tanto amar, ao morrer numa cruz. Meu Mestre Cristo, por vezes neguei, ó meu Cristo, eu sei quem eu sou. Vem me ajudar dia a dia, entregar por completo minha vida em Suas mãos. Faça esta oração nesta
Faz-me, Senhor, instrumento de amor, para mostrar seu valor ao cantar-lhe louvor. Quem sabe, Senhor, alguém possa entender que hoje sou novo ser, pois a ti me entreguei. Meu Mestre Cristo, por vezes neguei, ó meu Cristo, eu sei quem eu sou. Venha ajudar dia a dia, entregar por completo minha vida em suas mãos. Venha ajudar dia a dia, entregar por completo minha vida